Não entre em pânico, não entre em pânico, não entre em pânico, não entre em pânico, não entre em pânico. Agora eu sei porque ele tinha aquela respiração. Isso daqui tá quente que dói. Ufa, muito bem. Hoje vamos sonhar. Sandman. Na verdade, a culpa de hoje é da Elizabeth Wilker. Ela fez um comentário alguns programas atrás sobre Sandman. Só lembrando para vocês, se é que você não sabe, que a Netflix vai produzir Sandman para 2021. Para agora, mas sabe como é que é a vida, né? 2021 a gente vai ter Sandman, do senhor Neil Gaiman. E bem, não tem como a gente falar de Neil Gaiman sem falar de Sandman. Assim como a gente fez com o Gui, sim, uma amiga que fala francês mandou eu falar direito. O Gui faz quadrinhos sobre as suas viagens e sobre as viagens da esposa dele. Também comentamos sobre o Alex Ross, e aí no caso pegamos algumas obras que ele fez para DC Comics. Agora vamos para Neil Gaiman, e não tem como falar de Neil Gaiman sem falar de Sandman. Sim, ele já fez muitas outras coisas, mas o vínculo máximo que nós temos com Neil Gaiman nos quadrinhos é com Sandman. Sandman foi produzido de 1989 até 1996, são 75 edições. Saiu, não vou me lembrar, gente, a data, desculpa, mas não vou me lembrar, mas saiu alguns anos atrás, 3 episódios, né, muito legais. Seria uma continuação do Sandman, ficou muito lindo, mas no caso eu vou focar em um outro detalhezinho. Eu não vou falar de Sandman, propriamente dito, mas eu vou falar dos Perpétuos. Vou falar dos 7 irmãos. E na verdade, eu vou além. Além dos 7 irmãos, eu vou falar de uma obra. Então, se você conhece Sandman, você sabe muito bem que eu estou falando de Endless Night. No Brasil, Noite Sem Fim. No original, Endless Night, foi publicado em 2003 pela editora DC Comics. Só lembrando uma coisa importante, Sandman era DC Comics. Posteriormente é que foi criado, né, o selo Vertigo, mas ele saiu pela DC. Tem vínculos com a DC? Tem e não tem. É uma longa história de vai, vem, volta, fica, tem, não tem, aceita, não aceita. Alguns personagens da linha Sandman aparecem hoje na linha normal da DC, né, dos super-heróis, como por exemplo a Morte, tem uma história horrível com Lex Luthor. Destino já deu ar da graça, o próprio Sandman também já deu ar da graça algumas vezes. Para fazer Endless Night, Neil Gaiman convidou 7 artistas para falar dos 7 irmãos que alguns já tinham trabalhado, outros virão um prazer imenso trabalhar com esses caras. Lembrando que o objetivo é trazer cada obra para cada traço do artista referente ao irmão. Então, algumas são primorosas, outras são excepcionais e algumas são divinas. Se você achou que não, procure aí. Talvez você consiga achar Endless Night, Noite Sem Fim, ou virtual ou físico. Recomendo muito. Se você não conhece Sandman, agora é hora de você saber um pouquinho. E se você já conhece, aproveite e vamos nos deleitar com os 7 irmãos. Peraí. Mas antes disso, um quiz. Você sabe qual é o detalhezinho legal dos 7 irmãos? Ou melhor, você sabe quais são os 7 irmãos? Vai, pensa aí, vai. Pensou? Obrigado. Todos eles originalmente começam com D. No Brasil que teve uma mudança posterior, mas inicialmente vamos aos irmãos Death, morte, sonho, dream, desespero, destruição, desejo, delírio e destino. São os 7 irmãos. Não são entidades, na verdade são seres que compõem a nossa alma, compõem a nossa vida, compõem aquilo que nós somos. Nós temos tudo isso juntos. Nós somos desejo, nós somos desespero, nós somos destruição, nós temos sonhos, tem a morte, ao qual todos nós iremos chegar um dia, e tem o destino que comanda todas as nossas vidas, e tem delírio. Afinal de contas, todos nós temos um quê de loucura, para bem, para mal, para certo ou para errado. Para a Noite Sem Fim, e aí é que vem o legal, eu vou falar não um pouquinho da obra, mas vou falar um pouquinho dos autores que vão aí fazer cada uma delas. Então vamos começar com a primeira delas, que é uma obra linda e maravilhosa. Para falar da primeira história, o senhor Neil Gaiman trouxe P. Greg Russell para falar da personagem Morte. E bem, a Morte ela é a personagem mais querida da linha Sandman, por vários motivos. Até porque ela não é aquela figura pesada, sombria, que é a Morte. É uma garota pós-punk, mó divertida e mó legal. Que fala o seguinte,
Todo mundo vai morrer um dia. A história pega um pouquinho de uma lenda, de uma história que tem, que é muito legal, que é Morte em Veneza. Então, assim, você pode escolher o que ali não é lindo e o que ali não é perfeito. A morte nem sempre tem que estar presente o tempo inteiro. Ela pode ser uma ideia presente, na verdade. Desejo, de Milo Manara. Peraí, desejo é uma figura ambígua. Pode ser homem, pode ser mulher. Você pode ficar na dúvida. E muitas vezes se tem mesmo essa dúvida. Afinal de contas, o que é o desejo? O que é desejar algo? O que é ser desejado? E a gente vai ter uma personagem que ela vai ser desejada. E o legal é isso, é que nas obras a gente não vai ter o perpétuo presente o tempo inteiro, mas ele vai estar presente na ideia, na construção do que está acontecendo com todos ao redor. Assim como foi com a morte, acontece a mesma coisa com desejo. E durante muito tempo, desejo, por incrível que pareça, foi a minha perpétua favorita. Tem horas que ela é meio malévola, mas desejo não é. Para falar de sonho, Michelangelo Prado. Tem a ver com uma festa, tem a ver com a esposa do Sandman na época, tem a ver com conhecer os irmãos e tem a ver saber que um dos irmãos sumiu, desapareceu. E sim, a gente tem sempre 7 irmãos, a qual um nunca é algo, 3 são homens, 3 são mulheres, 3 são presentes, 3 aparecem de vez em quando, um nunca. E por aí vai. 3 são jovens, 3 são velhos e um, obviamente, né, fica no meio. Sempre tem essa jogadinha, se você for ler o Sandman, você vai descobrir que sempre tem essa pegada. E das obras, aí é pessoal, é meu. Eu não sou muito fã dela. De todas, é a única que fica meio complicadinha. É uma boa história, né? Não é isso, é que eu não gostei mesmo. Mas é pessoal do Sandman. É comigo. Então, você pode gostar muito. Desespero. Barry Story e Dave McKean. Dave McKean, cara, desespero é pesado. Desespero da agonia. Ler essa obra é sufocante, ler ela, assim como o próprio desespero. Quando eu comecei a ler, eu achei que dava, mas no final, é sério, eu tava entrando em agonia. Ela é ruim? Muito pelo contrário, ela é maravilhosa, porque isso é que é o desespero. É o sofrimento intrinsecado na alma. É a dor em níveis excepcionais. Prepara, porque você vai ter uma obra que vai te sacolejar. E vamos para aquela que se tornou o meu irmão favorito, que é Delírio. Bill Sienkiewicz tem um dos traços mais, como é que eu poderia dizer, característico do mundo dos quadrinhos. É quando você vê o traço dele, você identifica que é ele. Quando você pega uma obra do Bill Sienkiewicz, você sabe que é ele que está fazendo aquilo ali. É uma daquelas traços, um daqueles traços que são perfeitos. Quer dizer, para o que ele quer fazer. Você pode não gostar muito, você pode ter uma dificuldade ou outra, um probleminha um com o outro, com o traço dele. Não é um traço tão simples, mas é um traço maravilhoso. E Delírio é maravilhoso. Tem várias obras menores de Delírio. Afinal de contas, loucura é para todos. E quando você coloca isso dentro de si, que às vezes viver nesse mundo te dá dor e sofrimento, e o melhor que você faz é expandir a sua mente, expandir a sua alma e deixar fluir, deixar levar pelo que está acontecendo. Que o delírio seja meu, seja seu, seja nosso. Glenn Fabry com Destruição. E destruição é aquela coisa interessante, né? Afinal de contas, é um conceito complexo e muito bem estudado por alguns e muito mal entendido por outros. Tudo que começa tem que ter um fim. Tudo que termina tem que ter um começo. Somos o eterno ciclo de começo, meio e fim e recomeço. E destruição é isso. Vai nos ensinando que quando algo acaba, não acabou. Na verdade, algo está começando. Como diria um cara que eu gosto pra caramba, Paulinho Mosca, vamos começar colocando um ponto final, porque tudo na vida tem fim para começarmos novamente. Talvez você ache meio estranha a obra, mas acredite, ela é de um prazer assim. Destruição quase que virou o meu favorito, se não fosse por outras figuras um pouquinho mais fortes para mim. A propósito, tudo que começa, cuidado com, como é que eu poderia dizer? Com um prédio, ou com uma ilha, ou com uma montanha. Ela pode cair. E para terminar, Frank Quitely com Destino. E bem, Destino é sombrio, Destino é acorrentado ao livro que tem todo o mundo nele, e como ele diz, ele conhece o princípio, ele conhece o meio e ele conhece o fim. E a história de todos nós está no livro de Destino. Destino não controla, ele apenas observa, ele apenas vê tudo isso. E Destino está acorrentado ao seu livro. Então não tem como você separar uma coisa da outra. Destino é um dos irmãos mais velhos. E Destino está sempre sério. E você nunca viu o rosto dele. Está sempre com um capuz. Eu tinha uma amiga, muitos anos atrás, que ela falava que Destino representava ela. Ela estava certa? Lógico.
Se você quiser conhecer Sandman, primeiro conheça os irmãos. Endless Nights. Curta, comente, compartilha. Peraí, comente, curta, compartilhe, inscreva-se, por favor. Ajuda. Pode parecer besta, mas você está contribuindo com o nosso trabalho. Marca o gostei, né? Você também ajuda a gente e ajuda você também a ver novos vídeos aqui do canal Utopia. E lembrando sempre que se você for dormir, tenha bons sonhos. Não entre em pânico, porque nos sonhos tudo se resolve. E sonha com Anielo. O legal é que quase ninguém vai saber, o Anielo, um amigo meu, que ele tem a frase do sonho comigo.